Conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? É o conjunto cujos elementos são números decimais infinitos que não podem ser representados por frações. O conjunto dos números irracionais é aquele cujos elementos são números decimais que não pode ser resultado da divisão entre dois números inteiros. Então, conjunto dos irracionais são reais, mas não racionais. Sua principal característica é uma dízima não periódica. Exemplo: o número π, por exemplo, é a proporção mais conhecida no mundo todo, né? Ele tem um valor aproximadamente de 3,141592 e assim por diante. Ele não tem um padrão de regularidade e é infinito. E tudo que envolve estudo matemático de formas geométricas circulares vai ser usado o número π. Temos também o número de Euler, né, que você vai estudar mais no ensino médio. Ele tem um valor aproximado de 2,718281 e assim por diante. Temos também o número de ouro, né, que é o número φ, que é 1,6803 e assim por diante também, ok? Mas os números que nós vamos estudar, que vamos verificar mais, são as raízes. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 8, tudo aquilo que não é raiz exata. Tudo aquilo que não é uma raiz exata, ele é um número irracional. Bom, e aí fica a dúvida, como assim, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, esses números são irracionais, ou seja, eles têm infinitos algarismos depois da vírgula. E ele não é periódico. Como que esse número aparece, né? Onde aparece o raiz de 2, raiz de 3? Onde que eu vou usar isso, né? Bom, então, esses números, raiz de 2, raiz de 3, vão aparecer bastante agora no começo na geometria para vocês. Existem medidas que valem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplinho de como aparece o raiz de 2, mas vocês vão ver muitos outros aí durante os próximos anos. Então, veja esse exemplo. Temos um quadrado, esse quadrado a gente não sabe ainda quanto vale o lado dele, então eu vou chamar de L o lado do quadrado, tá? Bom, estou afirmando para vocês que a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. O que isso significa? Significa que existe uma certa medida, existe um tamanho desse lado, que ao quadrado vai dar 1 centímetro quadrado, certo? Que é a definição da área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, então lado ao quadrado é igual a 1. E aí, então, esse lado, ele vale raiz de 1, né? Que é o que a gente entende por raiz quadrada, né? Qual é o número que é o quadrado que dá 1? Ou seja, o lado é raiz de 1 centímetro, e raiz de 1 a gente sabe calcular, é 1 centímetro. Então, para que a área de um quadrado seja 1 centímetro quadrado, o lado tem que ter 1 centímetro. A mesma coisa nesse outro exemplo, um quadradinho, um quadrado maior de lado L maiúsculo aqui. Então, estou afirmando para vocês que a área desse quadrado maior é 4 centímetros quadrados. Então, a área desse quadrado, 4 centímetros quadrados. Pela mesma lógica anterior, se a área é 4, o lado do quadrado vale quanto? Vale raiz de 4, que é o número que é o quadrado, dá 4. Portanto, esse L vale 2 centímetros, certo? Então, o lado desse quadrado é 2 centímetros. Agora, veja só, eu vou pegar os pontos médios desses lados. Ó, peguei ponto médio, ponto médio, ponto médio e ponto médio. Liguei os pontos médios e formei esse outro quadrilátero. Estou afirmando para vocês que esse quadrilátero ligando os pontos médios é um outro quadrado, né? Ele está numa posição que a gente não está acostumado a ver, né? Mas ele também é um quadrado. Tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos retos, também é um quadradinho, que a gente ainda não sabe quanto que vale a medida, né? Vale L. Mas veja só, eu vou traçar aqui, ó, vou dividir no meio aqui esse quadrado maior, vou dividir no meio também, na horizontal aqui, o quadrado maior. Fazendo isso, eu transformei a figura original em 8 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas essas 8 partes, esses 8 triângulos, todos eles têm a mesma área, certo? Se todos eles têm a mesma área, agora olha só que interessante, ó, esse quadradinho aqui de dentro, ele tem metade da área do quadrado maior, né? Se o quadrado maior tem 8 pedacinhos e o quadrado menor tem 4, então a área desse quadrado aqui é metade da área do quadrado maior. Então esse quadrado aqui de dentro, de lado Lzinho, a gente sabe que a área desse quadrado é 2 centímetros quadrados, que é a área desse quadradinho menor aqui, né? Agora, quanto que vale o lado desse quadrado, então? Se a área é 2, o lado do quadrado é raiz de 2.
é o número que ao quadrado dá 2. Ou seja, essa medida aqui vale raiz de 2, que é um número irracional, certo? Então, essa medida aqui é um número que tem infinitos algarismos depois da vírgula e não tem nenhum período, não tem periodicidade, é uma dízima não periódica. Bom, então a gente achou uma medidinha aí que vale raiz de 2. Agora, quanto que vale esse raiz de 2, né? Então, a nossa meta agora, nesses próximos passos, é determinar o valor de raiz de 2. Quanto será que vale raiz de 2, né? Agora, veja só, relembrando, como que faz para achar quanto que é raiz quadrada de 9? Para achar quanto que é raiz quadrada de 9, a gente tem que pensar qual que é o número que é o quadrado da 9, certo? E esse número é o 3. Para a gente descobrir quanto que é raiz quadrada de 25, a gente tem que pensar qual que é o número positivo que é o quadrado da 25. E esse número é o 5. Então, o que a gente quer descobrir agora, ó, devemos encontrar qual que é o número que é o quadrado da 2. Se a gente quer encontrar o raiz de 2, a gente tem que pensar qual que é o número que é o quadrado da 2. Só que olha só, se a gente fizer 1 ao quadrado dá 1. Se a gente fizer 2 ao quadrado, dá 4. Se fizer 3 ao quadrado, dá 9. Se eu continuar, esses números, os resultados vão só aumentando, né? Então, a gente nunca vai conseguir achar um número inteiro que é o quadrado dá 2, mas a gente consegue tirar uma conclusão. Ó. Como 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, se existe algum número que é o quadrado dá 2, esse número tem que estar entre 1 e 2. Então, raiz de 2 é um número entre 1 e 2, certo? Para que é o quadrado dê 2 aqui, porque está no meio. Bom, então a gente descobriu que o raiz de 2, por enquanto, é um número entre 1 e 2. Só que um número entre 1 e 2 tem muitas possibilidades, né? Por exemplo, vamos tentar aqui, 1,2. Se eu fizer 1,2 ao quadrado, dá 1,44, ainda não deu 2. Se eu fizer 1,3 ao quadrado, dá 1,69, ainda não deu 2. Estou procurando aquele que dá 2 ao quadrado, né? Se eu fizer 1,4 ao quadrado, dá 1,96, ainda não deu 2. Se eu fizer 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Se eu fizer 1,6 ao quadrado, vai ficar maior ainda, vai ficar 2,56. Ou seja, se eu fizer um número com uma casa depois da vírgula, eu não consigo nenhum deles ao quadrado que dá 2 certinho. Ó. Tá vendo? 1,4 dá 1,96, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, nenhum número com uma casa depois da vírgula vai dar 2. Mas a gente consegue concluir o seguinte, ó. Como 1,4 ao quadrado dá 1,96 e 1,5 ao quadrado dá 2,25, se existe algum número que ao quadrado dá 2, esse número tem que estar entre 1,4 e 1,5, certo? Então, agora a gente vai ter que fazer uma pesquisa nos números entre 1,4 e 1,5, primeiramente com duas casas depois da vírgula. Só que o problema é, a gente sabe que entre 1,4 e 1,5 tem infinitos números, né? Tem muitos números. Então, vamos tentar alguns. Ó. Se eu fizer 1,41 ao quadrado, vai dar esse número aqui. Ó. Se eu fizer 1,42 ao quadrado, vai dar esse número. Se eu fizer 1,43 ao quadrado, vai dar esse número que é maior, já passou do 2, já, né? E se eu for aumentando aqui, vai ficar cada vez maior. Então, não adianta nem continuar calculando, que não precisa. De novo, o que eu concluo disso aqui? Que nenhum número com duas casas depois da vírgula ao quadrado vai dar 2 exatamente, né? Mas a gente já está muito perto, ó. A gente já consegue tirar uma conclusão daqui. Que se existe esse número, se existe o raiz de 2, ele tem que estar entre o 1,41 e o 1,42, certo? Para que ao quadrado dê exatamente 2. Então, vamos tentar, só que temos um problema, né? Entre 1,41 e 1,42 tem muitos números também, né? Então, vamos tentar alguns. Ó. Se eu fizer 1,411 ao quadrado, dá esse número. Se eu fizer 1,412 ao quadrado, dá esse número aqui, ó. Se eu fizer 1,413 ao quadrado, dá esse outro número. Se eu fizer 1,414 ao quadrado, dá esse número. Quase no 2, né? Estamos chegando pelo jeito, ó. Se eu fizer 1,415 ao quadrado, dá esse número que já passou do 2, já, né? E se eu fizer 1,416 ao quadrado, bom, já vai estar maior ainda, nem precisava ter calculado. Então, o que eu concluo? Ó, que nenhum número com 3 casas depois da vírgula ao quadrado vai dar exatamente 2. Mas eu consigo concluir que se esse número existe, ele está entre 1,414 e 1,415. Mas ó, veja só que a gente está quase chegando lá, está pertinho, né? Aqui ó, já tem 3 9s aqui já tem 2 zeros, então parece que a gente está chegando, né? Bom, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Ó. Esse procedimento continuaria infinitamente e nunca encontraríamos o valor exato de raiz de 2. Ó. Então, raiz de 2 ele é 1,414213556 e tem infinitos algarismos depois da vírgula e não tem nenhum período.
que isso significa? Esse número, raiz de 2, é uma dízima não periódica. A gente nunca vai encontrar o padrão aqui, tá? Então, eles vão ficar números aleatórios, a gente nunca vai achar exatamente o número que ao quadrado dá 2. O que a gente faz, então, quando a gente precisar do raiz de 2, a gente usa aproximações. Se eu precisar da aproximação com uma casa decimal, a gente usa uma casa decimal, 1,4. Se a gente precisar de duas casas decimais com aproximação, vai ficar 1,41. Se for 3 casas decimais, 1,414 e assim por diante, né? 4 casas decimais, 4, 1, 4, 2. Racional e irracional. Nós temos aqui, né, uma raiz de 5 falando para um gatinho. Também te chamaram de irracional. O que significa? Tudo aquilo que não é racional é irracional. Ok? Então, só para a gente verificar a estrutura dos conjuntos numéricos, nós temos aí o conjunto dos números naturais, logo nós temos o conjunto dos números inteiros, depois temos o conjunto dos racionais. Né? Repare que o natural está dentro do inteiro, o inteiro está dentro do racional. Logo, o irracional ele está fora, não apresenta essa sequência, mas ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, essa formação de conjuntos é o que forma os conjuntos numéricos que conhecemos hoje. Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre o número π. Esse símbolo aqui representa a letrinha grega π. O que seria esse número π? Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o que é o comprimento de uma circunferência. Eu tenho uma circunferência desenhada aqui, que ela foi a partir dessa minha tampinha aqui, tá? Então, o que seria o comprimento dela? Comprimento é tudo que a gente pode medir, através de uma régua, de uma trena, de qualquer instrumento que a gente consegue medir. Como que eu vou medir o comprimento dessa circunferência se eu não consigo pegar essa régua e medir aqui em volta dele? Tá? Então, vou mostrar para vocês uma maneira prática da gente fazer essa medida. Então, eu tenho um barbante. Se eu medir com esse barbante aqui, em volta de toda essa circunferência, tá? Então, eu vou fazer assim. Fixo um ponto ali e vou medir toda essa circunferência aqui. Eu medi que deu até aqui. Eu vou cortar essa medida que deu, tá? Deixa eu trocar de mão aqui. Vamos cortar esse barbante aqui. Vamos conferir essa medida, né? Se tá corretinha, ó, tá fechando bem certinho aqui o comprimento dessa circunferência. Então, como que eu meço o comprimento dessa circunferência? Vou colocar aqui em volta para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho o meu barbante aqui, ele tá em volta da minha circunferência toda, tá? Se eu fixar aqui um ponto e esticar esse meu barbante, ó o comprimento da circunferência que eu tenho aqui, tá? Como essa linha verdinha que tá aqui, tá? Então, o comprimento da circunferência nada mais é do que essa medida aqui. Você medindo em volta e fazendo essa medida do valor ali, tá? Então, ele diz aqui, a medida do segmento obtido, esse segmento aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, representa o comprimento da circunferência. Nós podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Lembrando, para quem não sabe, que o diâmetro é a medida de uma ponta a outra passando pelo centro da circunferência, tá? Então, essa medida aqui é o diâmetro, de uma pontinha a outra ali. Qual que seria essa relação? Se eu dividir esse comprimento da circunferência pelo valor do diâmetro, tá? Então, eu vou fazer dois exemplos para vocês aqui, eles estão em branco, porque a gente vai fazer junto, tá? Um deles é através da tampinha que a gente já usou ali em cima. Então, eu já medi, eu já tenho o valor desse comprimento aqui, né? Através do barbantinho. Agora, a gente vai medir para ver quanto que ele equivale em centímetros, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas eu vou medir quanto que ele vale, tá? Desde o comecinho ali até aqui.
Ele deu ali 14,3 centímetros. Talvez não consiga visualizar, então eu vou fazer assim, ó. O comprimento é dividido pelo diâmetro. O comprimento que eu achei agora foi 14,3 centímetros. Agora a gente vai fazer o diâmetro. O diâmetro, lembra que tem que passar sempre pelo centro. Vocês conseguem visualizar o centro aqui, que ele dá um reflexo bem no centro. É o valor dessa medida aqui. Então, ele deu aqui, ó, 4,5. Vocês estão conseguindo ver a medida ali. Então, 4,5 deu o diâmetro. Essa divisão aqui, ela vai transformar em uma relação. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, eu vou dividir agora esses dois valores aqui. Tá? Então, o 14,3 dividido pelo 4,5. Quando eu tenho divisão de número com vírgula, nós já fizemos essa aula, mas vamos relembrar, o que que acontece? Eu tenho que igualar as casas decimais, um método prático de resolver. Como eles já estão iguais, aqui eu tenho uma, aqui eu também tenho uma, eu só corto a vírgula e finjo que ela nunca existiu aqui e faço essa divisão normalmente, tá? Então, eu preciso pegar o 143 e dividir pelo 45. Eu sei que vai caber 3 vezes, vamos ver lá, 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Diminuindo aqui. Aqui fica 3, 5 para chegar no 13. 8, 3 tira 3, 0. E aqui também 0. Para continuar essa conta, o que eu preciso fazer? Acrescento 0 e aqui acrescento a vírgula. Vamos continuar. Aqui, eu sei que vai caber uma única vez. 45... Diminuo, aqui 7, sobra 5, aqui sobra 3. Para continuar ainda a conta, só acrescenta mais 0, não precisa acrescentar mais nada na chave. Agora eu sei que vai caber 7 vezes. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 4, 28, com o 3 que subiu, 31. Aqui 5, opa, aqui 3, aqui 0, ó, sobrou 35 novamente, isso aqui na verdade ele ia se repetir. Eu quero só 2 casas aqui depois da vírgula mesmo, tá? Então, esse valor aqui dessa divisão, ele deu aproximadamente 3,17. Guardem esse valor por enquanto. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vocês viram que esse primeiro que eu fiz aqui foi com essa tampinha aqui. Agora eu vou fazer com essa tampinha aqui, que é muito maior que essa, tá? A gente vai ver se vai ter alguma relação esses dois valores aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu barbante, passar em volta aqui, aonde deu, eu vou marcar e cortar. Vamos conferir se ficou certinho, não precisa cortar mais nenhum pedaço. Certinho aqui, tá fechando. Tira e mede quanto ficou esse valor. Esse daqui, ele deu maior que a minha régua, tá? Então, precisei medir 2 vezes, ó. Medi até aqui, 30. E aqui, mais... Opa! 5,2. Então, se deu 30 mais 5,2, 35,2. Vamos colocar aqui, então, o nosso novo comprimento e diâmetro. Esse aqui tem 35,2 centímetros. Olha a diferença do que tinha do outro ali, mais que o dobro, né? Agora, o diâmetro. Lembra que o diâmetro tem que passar pelo pontinho aqui. Como eu medi a parte de baixo, vou tentar medir aqui também, porque ela dá uma diferença. Tá? Então, passando pelo centro, ele dá ali 11,3. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. 11,3, que ele dá um reflexo nessa régua. 11,3. Vocês podem medir aí na casa de vocês com qualquer recipiente redondo. Vai dar certo, tá? Vamos fazer essa divisão agora aqui. Então, eu tenho 35,2
e ali 11,3. Mesma coisa, ó, as casas decimais já estão iguais, esquece e divide normal, tá? Então, a divisão agora, quantas vezes vai caber? 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Diminuindo, aqui eu vou precisar emprestar, fazer da outra cor para não ficar muito. 9 para chegar no 12. 3, aqui 1, aqui 0. Quero continuar minha conta, o que eu preciso fazer? Preciso acrescentar um 0 aqui e uma vírgula lá na chave. Eu sei que vai caber uma única vez, porque 2 já vai dar 200 e pouco, né? Então, é o 3, 1, 1. Diminui, novamente vai precisar emprestar. Aqui ficou 7, 1, 0. Quer continuar a conta ainda? O outro 0. Vai caber novamente uma única vez, né? 3, 1, 1. Diminui novamente. Aqui vai sobrar 7, 5 e 0. Também eu só quero 2 números na chave. Eu sei que ele vai continuar ali, mas eu só quero 2 números. Olha o que eu achei. 3,11 no meu caso aqui, aproximadamente. Vocês viram que por mais que os 2 objetos que eu medi, eles tinham tamanhos totalmente diferentes das 2 tampinhas. E mesmo assim, os 2 aqui deu na casa dos 3. Na verdade, na casa dos 3,1 aqui, né? Tá? Então, aqui deu 3,17, aqui 3,11. Qualquer recipiente que vocês façam aí na casa de vocês também vai dar isso. Lembrando que o comprimento da circunferência a gente mede através de um barbante ou uma fita, qualquer coisa aqui em volta. E o diâmetro é essa medida aqui, ó. Tá? Essa medida aqui seria o meu diâmetro. Tá? Daqui até aqui, passando pelo centro, ok? Com isso, nós podemos concluir o quê? Nos 2 exemplos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro na mesma unidade, ali no caso era tudo em centímetros que eu fiz, encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Esse 3,14 é o que mais se aproxima em todas as circunferências, tá? Então, essa relação que a gente fez ali do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, ele vai dar igual a esse número que sempre vai se repetir. No caso, é o número π. E o valor do π, o mais aproximado que a gente tem, é o 3,14159265. Ele é infinito porque ele é um número irracional. Então, números irracionais sempre são dízimas não periódicas, né? Ele não se repete e ele é infinito, tá? Embora seja um número irracional bem importante para os nossos cálculos. Nós temos agora, então, através do π, a gente já sabe de onde ele se originou, como que a gente formou esse valor aqui, a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho uma roda gigante, um valor muito alto, não teria como pegar um barbante e medir em volta da roda gigante. Então, eu consigo definir através dessa relação que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, ele fala assim, para calcular o comprimento de uma circunferência, utilizamos a equação. Mas de onde que saiu essa equação aqui? Vamos voltar lá para o que a gente tinha. Ó. Eu tenho o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π. Tá? O que isso significa? Se eu fizesse uma multiplicação aqui, ó, cruzada aqui, ó, eu teria o quê? Eu teria que o comprimento vezes 1 seria o quê? Comprimento. Igual a π vezes o valor do diâmetro, ou diâmetro vezes π, tá? Por que esse diâmetro agora é 2R? O diâmetro, como eu mostrei para vocês, é essa medida aqui, tá? De um lado ao outro aqui. Mas só da metade até a extremidade da circunferência eu tenho raio. Então, na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, se eu transformar esse D em 2 vezes R, ele vai ficar assim. Comprimento igual a 2 vezes π vezes R. Daí que saiu essa equaçãozinha aqui que a gente vai resolver.
Então, ele diz assim, por ser um número irracional, como eu já falei, nas aplicações utilizamos uma aproximação do valor de π, em geral 3,14. Se o exercício não der um valor específico, você sempre vai usar o 3,14, tá? Então, o exercício não vai falar sempre, eu use 3,14. Se ele não falar, você sabe que o valor do π é 3,14. Então, vamos pro primeiro aqui. Uma circunferência tem 10 centímetros de raio. Olha os dados do problema aqui. Então, vamos colocar aqui. O raio vale 10 centímetros. Qual é o comprimento aproximado da circunferência? Ela quer saber o comprimento. O valor do π, eu sempre sei que vai ser 3,14. Com isso, a gente vai colocar naquela equação que está aqui em cima. Ó. A gente sempre vai usar essa. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. O comprimento eu não tenho, é o valor que eu quero, então eu vou repetir a letra. O 2, a gente já está usando, o valor do π, 3,14, vezes o valor do raio. O valor do raio é 10. Agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3,14, ou 3,14 vezes 2, vai dar 6,28, vezes 10. Quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, na verdade a gente só desloca a vírgula do lugar. Então, os números vão continuar o mesmo. A vírgula estava aqui, ela vai deslocar uma casinha. Por que uma casinha? Porque o 10 tem um único zero. Então, na verdade, agora eu tenho 62,8 centímetros, ok? Vamos para o 2. Medindo o comprimento de uma circunferência, encontramos 18,84 centímetros. Então, agora eu tenho o valor do comprimento, é 18,84 centímetros. Qual é a medida aproximada do raio dessa circunferência? Ele quer o valor do raio e o valor do π eu sei que é 3,14. Então, vamos lá para o cálculo agora. Então, eu tenho que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o valor do r. O comprimento eu tenho 18,84. Tenho que substituir no lugar dele. Repetindo 2 vezes. Agora é o π. O π vale 3,14. Agora é o raio, eu não tenho. Então, eu vou colocar um R. Vou ter que resolver primeiro essa multiplicaçãozinha aqui. Então, eu vou repetir 18,84 igual 2 vezes 3,14, 6,28, vezes o raio. Esse 6,28 vai ter que sair daqui, porque eu preciso achar o valor do raio, que é o R. Ele está multiplicando o raio. Se ele vai passar para o outro lado, ele tem que passar com um sinal trocado. O que é o contrário da multiplicação? Divisão. Tá? Igual ao raio. Vamos fazer essa divisão aqui. Então, eu tenho 18,84 dividido por 6,28. Ok? Então, vamos lá. Se é uma divisão de número com vírgula, lembra que é só pensar nas casas iguais. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas. Então, esquece a vírgula e faz uma divisão normalmente. Quantas vezes vai caber? 6 vezes quantos que dá 18? 3. Vamos ver se cabe 3. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E 3 vezes 6... 18, deu certinho, ó. Tá? Então, o valor do raio, que é o valor que a gente tá procurando, é igual a 3 centímetros, tá? E o último exemplo desse, ele fala assim, uma roda gigante tem 8 metros de raio, como tem aqui a imagem. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? Então, a roda gigante deu 6 voltas, ele quer saber quanto que a pessoa percorreu. Para eu saber quanto que ela percorreu, eu preciso saber qual é o comprimento dessa circunferência. Como o dado do problema já está aqui, eu só vou montar ele aqui. Então, vamos calcular primeiro o comprimento. Comprimento eu não tenho, 2 vezes o valor do π
3,14 e o valor do raio, nesse caso, 8. Comprimento, 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 8, tá? Vamos fazer a continha aqui do lado. 6,28 vezes 8. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, né? 48. Com 2, 50. Como eu estou multiplicando o número decimal, a primeiro momento eu esqueço que a vírgula existe e no final conto as casas decimais. 2 casas, 2 casas. O valor do comprimento dessa circunferência da roda gigante é 50,24, tá? Metros agora. Só que ele disse que ela deu 6 voltas. Então, agora eu preciso fazer esse valor vezes 6. Pra daí a gente descobrir quanto que foi. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. 6 vezes 0, 0, com 1, 1. E 6 vezes 5, 30. 2 casas decimais, 2 casas na resposta. Então, a resposta final é: quanto percorrerá uma pessoa? Vamos responder aqui. Percorrerá 301,44 metros. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima. Agora é com vocês, atividades da apostila do caderno Aprender Sempre, volume 1 do 9º ano, nas páginas 96 e 97. Bom estudo a todos!